Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma rodada de lives aqui pela Trainicap. Hoje nós traremos como nosso convidado o professor Alessandro Macedo, que é chefe da assessoria jurídica do Tribunal de Contas aqui do estado da Bahia. É professor também de faculdades e graduações e pós-graduações, inclusive da Faculdade Baiana de Direito. Olá, pessoal que vai entrando. E o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre as ampliações, né, nesse período de medidas provisórias sucessivas, ampliando alguns direitos de contratações e formas de contratação. Então, a ideia de hoje é a gente falar sobre, né, tudo que foi ampliado durante esse período de pandemia, falar alguma coisinha referente a alguns pontos específicos das últimas MPs e deixar vocês cientes, né, do pensamento do tribunal, como é que o tribunal vem trabalhando durante esse período. Nós já tivemos uma conversa com o professor Alessandro antes, né, logo no início da pandemia, e a gente falou sobre o funcionamento do tribunal também, então a gente vai perguntar a ele como é que anda o funcionamento do Tribunal de Contas aqui do estado da Bahia e trazer a opinião dele, né, sobre essas questões todas de direito hoje posto sobre as contratações públicas. E aí vou dar os meus cumprimentos ao pessoal que vem entrando aí, Cícero, meu amigo, Dani, Marina, Massinho, Deise, a Dilma, Dr. João Pinheiro, meu colega querido, Rafael e todos vocês outros que vêm entrando. À medida, a Dr. Mike, Oliveira Mike, Milena. Ó, Dani, vou fixar aqui. A Josi também entrou. Seja bem-vindo, Jô. Carlinha aqui também, Daniel. Bem, uma galera já tá conectada. E eu vou já procurar aqui o professor para ver se ele já está online. Igor, meu amigo Igor de Pirá, seja bem-vindo também. Pessoal, eu vou tentar limpar um pouquinho a câmera, porque acho que não tá muito boa. Só um minutinho, viu? Acho que agora... Espero que tenha melhorado. Wagner. Só para fazer uma pequena apresentação, para quem ainda não conhece, está assistindo a live da Trainicap pela primeira vez, queria informar para vocês que a Trainicap é uma empresa aqui do estado da Bahia, que milita com treinamentos para administração pública e administração privada, né, as empresas que trabalham com licitações e contratos. E o nosso foco de fato, durante essas lives, é trazer um pouco de conhecimento sobre as contratações públicas, principalmente os efeitos contábeis, financeiros. Então, a ideia é trazer um pouquinho de conhecimento e bater um papo com vocês aqui, porque a live, a gente vai acompanhando o que vocês vão falando aí e acaba sendo uma conversa muito prazerosa pra gente. Oi, Dan entrou também. Deixa eu ver mais aqui. Wagner, Carla, meu amigo Raimundinho, também aí online. Tá certo, eu acho que já tá no ponto aqui para eu convidar o professor. Só um minutinho. Alessandro Macedo já enviou uma solicitação. Então o professor já tá online e já enviou a solicitação aqui. Só um minutinho que eu vou conectá-lo. Já convidei o professor, viu, gente? Tô aguardando ele entrar. Olha a Argola aí, nosso professor também, do Trainicap online. Professor Tudo bem? Alessandro. Tudo bem? Tudo bom? Saudações tricolores. Me ouvindo direito? Rapaz, estou te ouvindo direito. E você? Me escuta? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, tô ouvindo direito. Bom. Viu o nosso Bahia ser campeão esses dias? Vi, me emocionei. Eu sou tricolor. E, rapaz, parecia que eu tava assistindo naquela hora, nunca Naquela tinha hora, visto, né? tá? Meu pai estava nesse sentido aí. Botou bandeira, procurou as camisas antigas para vestir lá em minha casa. Foi um negócio totalmente tricolor. O Bahia é uma Jamil, paixão. a Bahia aqui, eu digo, na Trainicap, eu e Railson somos Bahias e Dani é a única vitória, né? É vencida aqui, coitada. O mundo não é perfeito. O mundo não é perfeito, a empresa da gente não é perfeita. Tinha que ter uma perfeição como essa, rapaz.
Ai, ai. Gente, boa noite. Vamos começar agora a nossa live com o professor Alessandro Macedo. Professor, muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Nos falamos, salvo engano, no inicinho da pandemia. E aí já temos aí quase 60 dias, né, de situação de emergência. E vamos falar hoje novamente sobre o que já aconteceu e as atualizações das últimas medidas provisórias e das nossas preocupações, né? Porque a gente que trabalha com contratação pública, talvez todas essas medidas, apesar de ter a melhor das intenções, nos preocupa bastante, principalmente a gente que está vivenciando o ponto de vista municipal, né, da coisa, onde a gente vê a execução na prática, né, dessas legislações. Nos preocupa bastante a forma como a gestão pública, os gestores, eles vêm utilizando essas ferramentas, né, que trouxeram aí uma flexibilização na aplicação das normas de contratações. E nós queríamos escutar a sua opinião, né, e aí vamos começar falando sobre as últimas medidas provisórias, para que você possa nos falar se da nossa última conversa para cá você já mudou de entendimento, que você, ou seu entendimento foi reforçado a partir das medidas que você já viu que, né, você que trabalha na questão de fiscalização, vem acompanhando que os municípios vêm já praticando os atos. Como é que está? Como está o nosso cenário sobre a sua ótica, sobre a ótica do controle externo? Boa noite a todos. Satisfação mais uma vez, Marla, poder colaborar com a Trainicap, colaborar com você, minha amiga, e trazer algumas considerações aqui de como os órgãos de controle em geral têm se manifestado naquilo que o professor Jacobi chama de direito provisório, né? Direito provisório. Então, eu entendo o seguinte, nós, depois todas aquelas leis, a 13979, a 926, a 928, a 927, a gente teve outras medidas provisórias, e aí eu destaco a 961, que prevê antecipação, RDC, aumento dos limites de dispensa e outros que a gente vai estar discutindo aqui. E também a 966, tão questionada 966, que veio, né, reproduzir alguma coisa que a LINDB já trazia, mas trazendo um alcance maior na responsabilização civil administrativa, até a conceitos que até então, e é interessante que a MP ela deriva da LINDB, que é engraçado, ela vai beber lá na fonte da LINDB, e a LINDB já era extremamente questionada, porque tudo que a LINDB não queria buscava evitar, e a gente sabe, tanto o Poder Judiciário como o Poder, os tribunais de contas também, aquela história dos conceitos jurídicos indeterminados, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, que foram tão negligenciados por esses órgãos na aferição do trabalho deles, no trabalho do Poder Judiciário e no trabalho do controle externo. De modo que a medida provisória 961, a medida provisória 966 e toda essa regulamentação que veio depois da 13979 veio reafirmar algo que para a gente é fundamental. Eu estava vendo hoje um artigo do ministro Gilmar Mendes que ele fala do direito constitucional da tolerância. Então nós estamos muito na moda, né? Direito provisório, direito administrativo do medo. Direito administrativo do medo, e aí, que foi um dos grandes recursos e trunfos utilizados pelo Carlos Larim Sutzfeld, quando ele integrou a comissão que propôs aquelas alterações da LINDB, né? Então, mas de qualquer forma, é engraçado que o sistema jurídico brasileiro é bem interessante, ele vai e reafirma coisas que muitas vezes é o que ele combatia. E nós vamos falar disso, por exemplo, o que é um erro grosseiro? A medida provisória ela vai dizer, mas mesmo assim ela não será suficiente, tá? E a gente vai estar discutindo isso. Mas, de qualquer forma, é importante dizer que nessa provisoriedade do direito que nós estamos aí vivendo, algumas premissas, para mim, são fundamentais. A primeira é que a gente precisa abandonar a 866. Esse período é um período que a gente vai utilizar a 13979 e suas medidas provisórias. É óbvio, existe uma discussão muito na doutrina, né, sobre a possibilidade de utilização subsidiária da Lei 866, até porque a 13979 não previu. Eu entendo que não há outra saída, né, de que no silêncio da 13979, né, por exemplo, uma coisa que se discute muito, as minutas e os editais de contrato precisam ter parecer da assessoria jurídica, a lei não fala nada, mas não há a menor dúvida de que aí a gente pode utilizar de forma subsidiária ou supletiva a lei de licitações. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, que o direito provisório
não se submete às regras do direito em período de normalidade. E eu vou mais além. Eu vi essa semana o TCU publicar uma cartilha com orientações baseadas em decisões pré-pandemia relativas ao artigo 24, parágrafo 4º, que é o que mais se assemelha, né, àquela questão do decreto de emergência e calamidade pública. Não existe essa possibilidade de utilizar aquelas premissas. Primeiro, porque a 13979, no seu artigo 4º, traz uma presunção iuris tanto. O que significa dizer que todas aquelas premissas estabelecidas, aqueles requisitos estabelecidos no artigo 24, parágrafo 4º da Lei de Licitações, e que foram concretizados pela jurisprudência dos tribunais de contas, sobre o Tribunal de Contas da União, já é presumida. O gestor terá que motivar, sim, mas ele não terá que justificar o nexo causal, a causalidade, o fato em si. Tá? Basta ele associar ao que se chama de vínculo direto e indireto à emergência, ou seja, aquelas ações ligadas à saúde diretamente ou aquelas ações que são decorrentes de efeitos, né, de efeitos decorrentes da pandemia, como, por exemplo, os efeitos econômicos. Então, esse sistema normativo que a gente está aqui vivenciando vai colocar o gestor numa condição de muito cuidado. E aqui eu faço uns alertas iniciais. O primeiro, a prudência da utilização deste direito provisório. Em qualquer ou em quaisquer situações, quando ele dispensa documentos, habilitação, quando ele permite contratar empresas declaradas inidôneas, tanto à luz da Lei de Licitações, como à luz de probidade administrativa, lei de anticorrupção empresarial, nesses casos específicos, não há menor dúvida de que não há outra saída ao gestor de ter prudência, e todos caminhos, eles levam a justificativa e motivação. É isso que será o grande centro de atenção e de atuação dos tribunais de contas, para que os tribunais possam mensurar o vínculo direto e indireto com as ações da pandemia. Tá? O que é que busca o direito provisório? Celeridade, flexibilidade, né? Simplificar procedimentos até então rígidos. E nesta linha de flexibilização, além do cuidado com a motivação e com a justificativa e da comprovação documental daquela ação, né, o respeito às regras do direito provisório, o gestor não pode jamais esquecer de que as últimas medidas provisórias, salvo a 966, todas estas não trataram de responsabilização. Parece que estavam esperando a 966, em que pese a Lei de Licitações traga lá, na sua estrutura, crimes, em todo direito provisório isso não se viu. Apenas com a medida provisória 966, e aí eu já ouço as pessoas dizerem, ninguém vai mais poder punir gestor, essas coisas. Então, isso não é possível. A 966, a medida provisória 966, a gente vai falar dela, veio apenas para dar um conforto ao gestor em momentos em que ele se submete, diante de uma pandemia, a evitar aquilo que a gente estava falando do direito administrativo do medo e buscar ações que visam a enfrentar a pandemia, tá? Ou seja, flexibilizar as regras para atender o interesse público, que neste caso é o interesse público primário, porque é o interesse público da sociedade. Me lembro da Zanella de Pietro quando fala disso. Mas, de qualquer forma, eu acho que os tribunais de contas, de outro lado, vão precisar estar muito atento a dois dispositivos que, para mim, além do direito provisório, são fundamentais. A MP 966, que fala da responsabilidade civil e administrativa, mas, sobretudo, a LIDB, na lei de introdução, onde houve aquela alteração dos artigos 20 a 30, que trouxe, nas suas duas grandes batutas, né, o consensualismo, que é a possibilidade de firmar acordos entre órgãos de fiscalização e órgãos administrativos, o que se fala em alguns tribunais já de termo de ajustamento de gestão, tá? Muito semelhante ao termo de ajustamento de conduta do Ministério Público. Tá? E o consequencialismo, que é essa mensuração extremamente questionável de que caberá aos órgãos de controle, conforme a leitura da LINDB, muita gente já escreveu sobre isso, tá? A verificação das consequências práticas da decisão controladora, judicial e administrativa. O que significa dizer que quase isso é uma anomalia ao sistema processual do controle externo, onde não cabe a inversão do ônus da prova. Cabe a demonstração e as provas a quem o artigo 70 lá diz, gerencia, administra, recade recurso público. Então, aquele que toca no recurso público é quem é o responsável por prestar contas. E a LINDB trouxe, muito combatida pelo controle externo, tá? Sobretudo pelos tribunais de contas, tá?
trouxe regras que vão obrigar de que os órgãos de controle estejam atentos às consequências práticas e que possam avaliar de fundo aquilo que a doutrina já chama de responsabilidade subjetiva, que enseja a individualização da pena. Tá? Isso vai ser fundamental, porque nem toda e qualquer irregularidade no mundo do controle externo, não existe responsabilidade objetiva, ela é subjetiva, que busca auferir na cadeia de responsabilidade do ato, tá? De quem deu responsabilidade, quem deu aso ao ato, tá? A responsabilidade subjetiva que ela é consagrada na doutrina, na jurisprudência dos tribunais de contas. Ou seja, os tribunais vão ter que perseguir, né, além dessas consequências práticas, que é quase uma avaliação discricionária de gestão, que eu acho aí também um dos grandes exageros da Lindbe, mas vai ter que provar, né, as irregularidades que ali estão, atentos os tribunais de contas para todo esse direito provisório que nós estamos aí sendo submetidos, tá? E é como se colocasse, o controle interno se colocasse no lugar do gestor na tomada de decisões, né? Então, isso será o caminho a ser percorrido dentro de dois sistemas que eles coexistem. A 866, que continua com as suas regras, e naquilo que for relativa ao combate da pandemia, esse direito provisório. Então, não há a menor dúvida que será um desafio muito grande dos tribunais de contas, tá? É uma nova jurisprudência, né? Uma nova jurisprudência que vai ser criada a partir desse período e que vai se estender pós-período, porque a 13979, em diversos artigos, em função do ato jurídico perfeito, vem dilatando os contratos realizados, as licitações promovidas à luz do direito provisório, até depois da pandemia, para manter os efeitos práticos dos contratos, tá? E das licitações. Portanto, é um desafio enorme, E eu aproveito para dizer, Marla, de que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia está trabalhando em várias frentes. A primeira medida cautelar, quando nós já temos algumas medidas cautelares, algumas denúncias com medidas cautelares, mais notadamente até a semana passada, 2 medidas cautelares que estão ingressando no tribunal para verificação imediata, né, do perigo, né, do perigo da demora e da fumaça do bom direito. Tá? Nós temos uma outra frente, que são as orientações que estão encartadas no site do tribunal, através de um painel da Covid, além dos pareceres da assessoria jurídica, hoje quase 700 pareceres da assessoria jurídica, sendo que em Covid 50 pareceres. Recentemente, ontem mesmo, nós publicamos a nota técnica da assessoria jurídica, que tem 4 aspectos e tem uma tabela onde você clica lá e já sai no parecer. Então, o tribunal tem atuado na atual presidência de forma pedagógica, buscando orientar, até porque nós temos um gapzinho de distância, já que esses processos nós teremos acesso, salvo em medida cautelar, nós teremos acesso por volta de junho e julho, em função da prorrogação dos prazos. Então, lá em junho e julho, a gente tem um tempo para preparar ao Tribunal de Contas, e isso está sob a responsabilidade da nossa Escola de Contas, inclusive eu daria um treinamento a todo o corpo técnico desse direito provisório, onde eu vou fazer uma varredura de todas as normas que aí vieram, e aos gabinetes também, né, porque já estão enfrentando as medidas cautelares. E, por fim, essa é a notícia em primeira mão aqui na Treinicap, que é a orientação e treinamento no início do mês de junho a todos os jurisdicionados sobre a plataforma EBEX. Então, eu darei um curso de 4 horas sobre o direito provisório para quem quiser, né, com a tutela do Tribunal de Contas, pela Escola de Contas. Nós iremos encaminhar a ideia é encaminhar para os jurisdicionados, através dos sistemas eletrônicos do tribunal, o site do tribunal, o PB, para que se faça uma divulgação, para que a gente possa utilizar essa ferramenta que é interessante e que tem uma interação fantástica, muito maior até do que o Instagram, entendeu? Então, assim, será interessante para que a gente possa orientar o gestor, né, de como prestar contas dessa, né? Mas é importante, mais uma vez, ratificar que os gestores, em que pese se possa trazer uma suposição de não responsabilização, de um cheque branco que foi dado, esta não é a leitura de diversos doutrinadores e também das cortes de contas, que têm buscado orientar para que possa depois cobrar. Ok, professor. Antes de nós darmos seguimento, queria cumprimentar alguns colegas que entraram aqui na live. O pessoal da Prefeitura de Coração de Maria, o pessoal da Prefeitura de Castro Alves, já vi aqui a controladora, controlador interno da Prefeitura de Euclides da Cunha,
já vi o corpo técnico também da Prefeitura de Euclides, vários colegas da pós lá da Baiana, de Direito, vários alunos também das turmas novas, das novas turmas. Rita, minha amiga, grande conhecedora de contabilidade pública, e o meu referencial de aprendizado foi ela que me iniciou na administração pública. Tenho a minha gratidão, queria te cumprimentar aqui na live. Professor, e antes de seguir, eu vou te oferecer aqui um licorzinho, porque eu já estou no clima de São João. A partir desse final de semana, eu falei, já que não vai ter São João oficial, eu vou fazer o São João todos os dias, até lá, quando for possível. Então, eu vou estar tomando o meu licor aqui para a gente começar a falar pontualmente das medidas provisórias. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você acha das ampliações da 961, inicialmente falando sobre o limite de dispensa, fato esse que me preocupou bastante, que trabalho com assessoria a órgãos públicos. A minha amiga Sâmara também aí, seja bem-vinda. Queria ver qual o seu entendimento sobre a 961 na questão das ampliações, primeiro dos limites de dispensa de licitação, né, de 50 e 100 mil. Essa já é um comportamento esperado da administração para ter mais lastro financeiro para que a administração pública possa se socorrer da dispensa, né, com mais celeridade. Já é uma tendência, porque desde 2017, 2018, houve um decreto da União onde houve alteração em função da competência privativa da União, lá no artigo 22, 24, a competência privativa da União para disciplinar normas gerais no âmbito de licitações e contratos. Lá, o decreto, depois de quase 20 anos, veio alterar os limites da dispensa em função do valor, os limites do convite, da tomada de preço, da concorrência, o que fez com que, automaticamente, o brasileiro extremamente esperto, voltasse de novo à utilização do convite, né, que é tão precário, sobretudo hoje, no momento que você tem um pregão, o RDC e outros, o RDC até que não, mas um pregão, eu acho que é completamente desnecessário, salvo para alguns serviços, para algumas prestações, para algumas aquisições, para alguns bens e insumos, aí sim, a utilização do convite. Mas então é uma tendência nesse movimento de flexibilização, de aumentar as dispensas, mas eu quero fazer um alerta interessante com as obras e serviços para 100 mil e, no caso, serviços e compras para 50 mil. Mas eu trago algo que foi interessante na norma, tá? Que ele traz a observação de desde que não se refira a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma vez só, seguindo já uma jurisprudência do Tribunal de Contas da União consolidada, o que vai requerer planejamento. Qual é a ideia da lei? Impossibilitar a fragmentação de despesa. Né? Ou seja, num período tão curto como este, assim a gente espera, a administração pública precisa fazer uma verificação daquilo que ela necessita para o combate da pandemia e, a partir daí, ela, através do planejamento, ela fazer uma compra só. E o que é que visa, né? Além de evitar o fracionamento da despesa, é possibilitar ganho de economia de escala, melhores valores, tá? Então, a medida provisória, no tocante à alteração da dispensa, tá? Ela deu essa possibilidade, mas alertou. Olha, esses valores não serão aplicados ao período de vigência, só serão aplicados durante o período de vigência na calamidade pública, o que significa dizer que, obviamente, mais uma vez afastou os valores lá definidos na Lei 866, entendeu? De modo que não há a menor dúvida de que essa realização conjunta no mesmo local, concomitante para obras e serviços, assim como, desde que se refiram a parcelas de um mesmo serviço, né, são duas travas que aí o gestor vai precisar utilizar, porque para que ele não possa fazer uma série de compras, estoure o valor, porque os limites individuais desse valor são menores daquele que estão os limites estabelecidos na MP 961. Então, esse é um alerta que eu faço. Eu acho que nesta movimentação da pandemia, essa flexibilização foi fundamental, né? Fundamental para que desse mais celeridade, para que abrisse mais uma possibilidade, mas isso não desobriga o planejamento, buscando evitar o fracionamento de despesa, entendeu? Então, esse é algo que a gente precisa ter muita atenção, a administração pública precisa ter muita atenção para que não acabe criando uma série de compras sem nenhum tipo de planejamento. E além do problema da economia de escala, vem a possibilitar também o fracionamento de despesa, que é ilegal,
né? Tanto pela dispensa em função do valor, pela dispensa também, que no caso é o caso da dispensa em função do valor dos limites que foram alterados, dos limites dos artigos 1º e 2º do artigo 24 da Lei 866. Então, essa, para mim, é a única observação que eu faço em relação à questão da ampliação, entendeu? Eu acho que essa talvez seja algo que, na verdade, existe um limite objetivo, que é o limite quantitativo, não existe limite subjetivo, mas existe um limite de utilização com vistas a impossibilitar o fracionamento de despesa, que é algo tão combatido, tão vezeiro. A administração não tem um planejamento, não faz um planejamento anual das suas despesas, ela sabe quais são suas despesas todo ano, as suas aquisições, e ela começa a fracionar para enquadrar nos limites da dispensa em função do valor. Os tribunais de contas estarão muito atentos a isso, até porque tem jurisprudência farta, em que pese não aplicável ao caso, né, já que nós estamos aí sob direito provisório, mas podem trazer requisitos que o controle interno possa utilizar. O professor Argolo faz uma observação aí que ele não tem visto os portais de transparência dos municípios sendo alimentados com as informações sobre os gastos com a pandemia. De fato, e eu trabalho com assessoramento de órgão público, logo que saiu a recomendação, saiu uma recomendação do MP, não foi? Do Ministério Público de Contas. Isso. Sobre a questão da elaboração dos portais, adequação. Eu enviei para várias prefeituras e aí porque a equipe de informática ainda não conseguiu desenvolver, a gente vai escutando algumas coisas que talvez as pessoas não tenham se atentado o quanto que é importante essa questão da disponibilização da informação para todo mundo, não é somente para o órgão de controle, mas para a gente que é cidadão, que precisa acompanhar. A gente que trabalha com contratação pública, a gente realmente fazer uma pesquisa para verificar se o preço daquele outro órgão está adequado. De fato, se os portais da transparência estiverem sendo alimentados quando forem, né, na totalidade, será um grande ganho para todo mundo, né, que trabalha com administração pública. Nós estamos numa dificuldade muito grande lá no tribunal de encontrar uma ferramenta, Marla. Um abraço ao professor Argolo, meu parceiro aí em vários cursos. BBMP. Ele é. Esse é Bahia, viu? Esse é Bahia doente, viu? Esse é Bahia doente. Mas é uma doença maravilhosa ser Bahia. Então, assim, o tribunal está tendo uma dificuldade de encontrar uma ferramenta que possa permitir, além das suas ferramentas do SIGA, do ETCM, que possa identificar exatamente os gastos que são relativos ao combate da pandemia, né? De tanto direto como indireto. Nós estamos buscando alternativas junto à nossa Superintendência de Controle Externo e junto à nossa Diretoria de Informática para tentar. A gente fala, por quê? Porque este momento está sendo municiado por vários recursos de várias naturezas, né? O governo federal tem mandado recursos, né? E recursos esses, alguns livres, outros não, vinculados à saúde, né? É importante dizer de que, neste caso de recursos que são ligados à saúde, são recursos vinculados por força da lei de responsabilidade fiscal, portanto, deve ser gasto na saúde. Mas outros recursos que estão sendo, os auxílios que estão sendo dados pelo governo federal, inclusive para recompor o fundo de participação dos municípios, tá? Esse já é um recurso livre de competência de fiscalização do TCM Bahia. É importante dizer isso porque esses recursos que vêm do orçamento federal, são, de fato, de competência do Tribunal de Contas da União. Ele não terá, e da CGU, eles não terão, eu acho, estrutura para tantos e tantos municípios. Mas esses recursos que saem, a própria CGU lançou recentemente uma nota. A Argolo vai estar lá, ó, canetando todo mundo. Exatamente. A CGU mesmo lançou uma nota, acho uma nota técnica, uma orientação, no sentido de que esses recursos eles serão fiscalizados pelos órgãos de controle, tá? Mas serão eles provenientes do orçamento. Isso fica na jurisprudência histórica do Supremo Tribunal Federal, na medida que o Supremo define que é a origem do recurso que define a fiscalização. Então, neste caso, esses recursos livres, em que pese haja alguns doutrinadores que entendem que todo recurso que vem do governo federal que ingressa, ele se torna livre, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós temos vários exemplos. Um exemplo, para mim, mais que veio aqui à mente, Marla, é o Fundef precatório. Os municípios estão... exatamente. E engraçado que a gente, na assessoria jurídica, tem orientado os gestores a não utilizarem. Por quê? Porque a jurisprudência é uníssona do Tribunal de Contas da União, do Supremo e do TCM, que tem até uma resolução disciplinando a utilização dos recursos do Fundef precatórios. A meu ver, é algo extremamente, né, que traz um questionamento, tendo em vista de que eles são complemento da União, portanto, seriam de competência do TCU, mas o TCU, na sua decisão, é uma medida cautelar do MEC,
acabou dizendo que era competência concorrencial, uma coisa que não existe muito. Mas o Fundef precatórios, que a gente tem sustentado de que não utilizem no combate da pandemia, já existe um projeto de lei, não sei se vocês estão atentos, um projeto de lei que permite a utilização do recurso do Fundef de forma livre nesse momento da pandemia. O que seria muito bom para os municípios, Sim. Mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal, baseado na jurisprudência desde 2017 da ministra Carmen Lúcia, tá? Muito provavelmente vai ser arguída a sua inconstitucionalidade, né? Não sabe como o Supremo nesse momento, porque o Supremo nesse momento tem flexibilizado uma série de coisas. Lembrar a nossa lei de responsabilidade fiscal, né? A suspensão dos artigos 16, 17, 19, 24 da lei de responsabilidade fiscal. Eu acredito que passe. Da lei de responsabilidade fiscal. E agora, né? A última, e aqui eu já alerto para vocês, o perverso PLC 139/2019, que agora é o PLC, salvo engano, o PLC 39/2019, que veio, Marla, além de flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal e quase rasgá-la, 20 anos depois, né? Eu sou um defensor, eu sou um apaixonado pela lei de responsabilidade fiscal. E aí veio trazer algo que, neste momento, será uma grande catástrofe financeira, que é a flexibilização do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz, no seu artigo 42, você não pode deixar restos a pagar suficiente para a cobertura da despesa, tá? Nos 2 últimos quadrimestres, que foi algo sempre de sanção pelos tribunais de contas, em especial o TCM da Bahia. Só que, né, no projeto inicial da PLC 139, existia um dispositivo que, graças a Deus, foi revogado, que foi retirado através de emenda, que era a revogação em toto do artigo 42. Nossa Senhora! Exatamente. A PLC 39 agora vai dizer o seguinte, olha, suspende-se as punições e as vedações estabelecidas no artigo 42, e aí a parte final salvou o texto, tá? Desde que se tratem de recursos, aí há uma tecnia, obviamente, porque 42 é despesa, não tem nada a ver com recurso, com receita, mas desde que estejam relacionados a recursos para enfrentamento da pandemia. Ou seja, o que vai possibilitar que os tribunais de contas, no momento que avaliem o 42, e nós estamos no último ano de gestão... Relação, né? Exatamente. Então, por isso mesmo que a transparência nos sites, também com essa tentativa do tribunal de verificar, não apenas para identificar quem vai fiscalizar, mas sim para permitir que lá no futuro a gente possa dizer o seguinte, olha, esse endividamento que existe aqui, tá? É um endividamento de 4 anos de gestão, que mesmo com essa despesa só fizeram afunilar. Se de fato o gestor conseguir demonstrar, muito trabalho para os advogados e contadores, e os gestores conseguirem demonstrar que ele tinha uma tendência de cumprimento do artigo 42, e a partir da pandemia ele teve uma elevação, tá, dessa despesa, muito provavelmente os tribunais de contas, obviamente, por força de lei, vão ter que ponderar isso. Então, eu tenho muito medo, acho que essa flexibilização é uma flexibilização, não é a visão do órgão de controle, mas a minha, pessoal, a gente vai ter muitos problemas, porque a gente já tem notícias, não só de denúncias, como malversação de recursos públicos, aquisições. Lembrar que no domingo retrasado, o Fantástico trouxe vários e vários escândalos relativos ao superfaturamento de respiradores. É óbvio que a Lei 13.979 já trazia a consideração de oscilações do mercado. Mas o que a gente tem percebido é que há um exagero. Então, nós esperamos em Deus, Marla, que o espírito público possa prevalecer, viu? Porque será uma catástrofe e vai inviabilizar. Eu estava escrevendo até um artigo, encaminhei um paper para o professor Jacobi, no sentido seguinte, que não é que vai apenas inviabilizar gestões futuras, as gerações futuras, as administrações futuras, mas sim as gerações futuras. Vai faltar dinheiro para as atividades essenciais. Vai faltar dinheiro para pagar professor, para pagar servidor público. O que é que vai acontecer com isso? Uma verdadeira bancarrota social também, entendeu? Então a gente pede que as medidas sejam medidas equivalentes ao grau. Tem município que não tem um caso de pandemia, um caso de Covid ainda. Um caso de Covid. E tem feito barbaridades. E a gente precisa ter atenção, né? Já que houve um cheque em branco da Assembleia, quando decretou estado de calamidade pública para todo mundo aí, quem tinha e quem não tinha Covid. A gente entende o momento, a gente vai analisar à luz da LIDB, da MP 961, né, com todos os obstáculos reais, as necessidades do gestor,
Mas é importante aquilo que for grave, que for um erro grosseiro, será objeto de persecução dos tribunais de contas, do próprio Ministério Público em ações de representação derivadas de decisões dos órgãos de controle. Isso eu acho que a gente já poderia até, inclusive, agora abordar sobre a MP já pulando, né? Porque nosso tempo, senão a gente acredita que a gente não consiga cumprir o tempo, porque, assim, o tema é tão bom de falar, é tanta coisa. E eu sabia que você estava com ânsia de falar sobre isso. Por isso que eu lhe convidei para falar, porque eu sabia que você precisava falar. Porque realmente muita coisa vem incomodando a gente que trabalha estudando, né, as normas de contratações. E vem assustando, né? Tanto o que vem sendo normatizado, quanto a execução que a gente que está próximo, né, das contratações percebe. Então, eu queria que você falasse, já pulando da 961, e a gente pode depois tentar falar sobre a questão do RDC e o pagamento antecipado, falar sobre a 966, né, que é sobre a questão da responsabilização dos agentes, já que você acabou tratando aí também já de forma correlata. Bom, vamos lá. A 966, ela veio disciplinar a responsabilização dos agentes públicos em tempos de Covid, o que significa dizer que a gente já pode afirmar de que aquilo que não tiver ligação, e o próprio artigo 1º já traz esse enfrentamento à saúde, enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia, não serão utilizados as permissões relativizadas pela MP 966, e sim se utilizarão as regras da LINDB, da lei que foi recentemente alterada, aí, os artigos 20 a 30. Essa é a primeira coisa que é importante a gente trazer, de que, além disso, a medida provisória ela vai avançar no que se chama de responsabilidade civil e administrativa, né, trazendo a possibilidade da responsabilidade subjetiva, ou seja, a aferição do comportamento, da responsabilidade do agente público naquela irregularidade, né? Além disso, precisa ter uma conexão direta, né, com ações do combate à pandemia para que você possa utilizar a 966, tá? É possível também, a medida provisória 966 não afastou a responsabilidade constitucional objetiva, lá do artigo 37, salvo engano, parágrafo 6º, o que significa dizer que danos causados por agentes públicos, né, serão de forma objetiva, deverão ser indenizados aqueles que se foram prejudicados, sentindo prejudicados em função da responsabilidade subjetiva, e a administração pública, em ação de regresso, irá promover as medidas de recomposição ao status quo do erário em função desta eventual indenização que venha a ter. Mas eu acho que os aspectos mais importantes foram as premissas estabelecidas que guardam muito correlação com o artigo 22 lá da lei da LINDB, né? Primeiro, a questão do dolo... Inclusive, eu queria até te perguntar se você acha que foi efetivo ou se a 966 é uma redundância tendo em vista a existência da LINDB. Eu digo que é uma quase redundância. Quase redundância, entendeu, Marla? Porque, na verdade, ela inaugurou algumas outras, estendeu um pouco mais, trouxe algumas dúvidas que existiam na LINDB, tá? Mas ela foi quase desnecessária, entendeu? Acho que o legislador ele queria ratificar, ele queria confirmar, dar mais tranquilidade, então ele trouxe a 966, você vê que repete, né, a questão do dolo e do erro grosseiro, que está lá no artigo 22 da LINDB, tá? A necessidade do parâmetro de contextualização, que tem a ver com os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, que ele terá que avaliar, o judiciário terá que analisar, e os órgãos de controle também. Porque muitas vezes é o seguinte, não, eu comprei por muito mais caro do que o município vizinho, porque a necessidade era urgente, só aquele fornecedor existia. Então, minha oscilação de 70%, 80% acima do preço de mercado se deve a essa situação, a esse obstáculo, a essa necessidade em que o gestor se viu compelido, tá? Mas é importante dizer de que eu estava aqui observando a lei, né, dando uma pesquisada aqui na lei, e ela é muito clara, né, em relação a algumas premissas, tá? Primeiro, a questão do dolo do erro grosseiro, tá? Esse é um aspecto fundamental. Além disso, né, a questão de algumas situações fáticas, né, que a norma, a medida provisória, ela está ali vinculada àquele marco temporal, né? Segundo, tem que estar em relação direta com o enfrentamento da emergência, tá? Terceiro, a questão de agir com dolo ou erro grosseiro. E aí ele vai, né, dizer o que é o erro grosseiro, né? Ele vai definir o que é o grosseiro. Erro manifesto, aí você vê, né, que tudo que se criticava dos órgãos de controle do judiciário,
A Lindbe fez, a MP reproduziu. Conceitos jurídicos indeterminados. Erro manifesto. O que é um erro manifesto? Até que ponto ele é um erro grave, né? É verdade. Evidente. O que é evidente para mim pode ser que não seja evidente para o gestor, tá? E inexcusável, praticado com culpa grave. Quer dizer, né, caracterizada ainda por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência e imperícia, tá? Então, você vê que vai dar muito mais trabalho aos órgãos de controle, ao Ministério Público, de alcançar a responsabilização, tendo em vista esta limitação. Então, a medida provisória veio, ela para mim, ela é quase desnecessária, veio ratificar, veio trazer alguns conceitos, e tem passagens dela que são turbulentas. Por exemplo, a medida provisória, ela colide muito com a jurisprudência do TCU. Inclusive, ela traz alguns dispositivos que o TCU já utiliza há muito tempo, que é a teoria do homomédio. O que é a teoria do homomédio? A teoria do homomédio é o seguinte: para que você possa responsabilizar alguém, você faz uma operação mental. Você coloca alguém no lugar. Se aquele que está no lugar, né? Se aquele que eu, supostamente, mentalmente, eu coloco no lugar, cometeria a mesma irregularidade que o outro, o agente público não será responsabilizado. Mas se aquela pessoa que eu coloquei no lugar, aquele profissional, baseado na conduta comum, no conhecimento médio, né, que é isso que se chama de teoria do homomédio, ele jamais incorreria naquela responsabilidade, naquela irregularidade, o gestor paradigma vai ser, o agente paradigma vai ser responsabilizado, o agente que está sendo investigado. Então, mas a medida provisória, ela trouxe essa questão de pessoa de diligência normal, né? O que é pessoa de diligência normal? Então, assim, não dá para aferir conhecimento, gente. Não é fácil aferir conhecimento quem é mais competente, quem tem maior nível de leitura, entendeu? Isso é engraçado, porque o próprio o TCU, por muito tempo, ao responsabilizar, trazia situações, por exemplo, parecerista jurídico. Se você eventualmente não seguisse a jurisprudência do TCU, né, ou seja, você visse com outra jurisprudência, mesmo que fosse minoritária, você seria responsabilizado, que é um absurdo. Tanto sim que o Supremo teve que se manifestar em vários processos em sede de mandato de segurança contra decisões do TCU, no sentido que só é possível culpar o parecerista jurídico se for um erro grosseiro ou se for má fé. Ou seja, vai ser necessário que os órgãos de controle atentem para erro grosseiro, erro manifesto, erro inexcusável, as condições adequadas para o enfrentamento da pandemia, as consequências práticas da sua decisão, tá? Ou seja, no momento que o tribunal recebe uma denúncia com medida cautelar para suspender uma licitação para compra de respirador, terá que ter muito cuidado sobre as consequências práticas desse ato do tribunal. Então, me faltou ar. Então, a gente terá grandes dificuldades, Mala. Mas, assim, eu entendo de que não tem jeito. Eu acho que a gente precisa evoluir. Nós estamos num momento que é um momento sui generis. E aí eu entendo que a medida provisória tem esse objetivo de ratificar aquilo que a Lindbe já poderia fazer, mas dá mais conforto ao gestor, né? O que a minha preocupação como órgão como integrante do órgão de controle é que todo esse esforço ele venha a ser utilizado às avessas, né? No que a gente chama de direito constitucional da tolerância, né? Como o ministro Gilmar Mendes fala. Então eu tenho algumas preocupações em relação a isso. Só surgiram 3 perguntas aí, e eu vou começar por aquele que tem no nome Bahia, no nome, né? Porque o rapaz tem prioridade. Diante das outras 2 que fizeram a pergunta, e não tem Bahia no nome, tem Thiago Bahia aí. Perguntou, Alessandro, a repetição por outros órgãos federativos afasta o erro grosseiro? Como não entendi? A repetição por outros entes federativos, acho que a repetição do erro, né? Afasta o erro grosseiro. Se vários órgãos cometerem o mesmo erro, ele se afasta o conceito de erro grosseiro. E aí acho que associar com a questão do na verdade é o seguinte, há uma teoria, a responsabilização no âmbito dos tribunais de contas é uma responsabilização subjetiva, que seja, como falei no início, a individualização da pena. Então, na verdade, as esferas civil, administrativas, judiciais, penais, criminais, né, e a de controle, os processos de controle, que são os processos no âmbito dos tribunais de contas, são independentes, salvo numa situação em que haja um processo penal, né, e ele seja considerado
né, que não tenha cometido aquela irregularidade na esfera penal, e aí ela vai contagiar a esfera administrativa e a esfera de controle. Mas, numa menor... Salvo se for uma situação excepcional, a aferição da responsabilização ela é individual. Ela não vai utilizar um parâmetro do homo médio geral. Todo mundo errou, todo mundo errou, nós vamos avaliar se esse erro foi grosseiro, tá? Se ele foi má fé, tem culpa, tem dolo, né? Foi utilizado também em forma de conluio. Então, assim, como os tribunais trabalham com a responsabilidade subjetiva e individualização da pena, né, salvo numa situação muito, mas muito excepcional, que seja um erro coletivo, que todo mundo cometeu aquele erro, né, ele seria responsabilizado. Não seria responsabilizado. Poderia ir para o popular, aquilo que sua mãe sempre diz para a criança. Mãe, eu posso fazer isso? Não, meu filho, mas todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Exato. Não pode, porque todo mundo está fazendo, e isso acontece muito. Eu que faço assessoria para vários municípios, de chegar no município, mas o município tal fez. Mas o município tal fez. E aí acha que está legitimando a conduta. Uma coisa também que aí no ponto de vista do órgão de controle externo, mas a inspetoria daqui não notifica. A inspetoria aqui não notifica. Aí também já leva a situação, porque a inspetoria não notificou, está correto. Então, realmente a gente tem que ter essa questão de realmente verificar no caso concreto, né? Se de fato a conduta é certa ou não. Eu vou passar para a pergunta de Adeilma Reis, salvo engano, ela é controladora de Conceição do Coité. Em outras lives ela já falou aqui, eu sei que é de Coité, mas eu não sei se fez essa controladora. Ela pergunta, professor, o que você me diz de um processo de aquisição de dispensa, uma aquisição sem certidão? É possível dispensar a certidão? Depende da certidão. Depende de certidão. A Lei 13.979 excepcionou, salvo os casos de certidão relativa à Seguridade Social, ao INSS. Tá? O restante pode ser, esses requisitos de dispensa podem ser apresentados depois e podem ser dispensados em função da própria 13.979, tá? Exato. Salvo essa situação da Previdência, porque ela tem índole constitucional, né? Todas as outras podem ser dispensadas. Eu não gosto de dizer as coisas, porque às vezes ganha uma dimensão muito grande, mas... A Alessandra do tribunal disse que pode fazer processo sem certidão nenhuma. Exatamente. Então, a orientação é uma orientação nua e crua nesse sentido. Ou seja, em relação às certidões de INSS, mas as demais podem ser dispensadas, isso não há problema nenhum. Agora, existe uma corrente doutrinária, tá, de que, construída por alguns professores, no sentido de que mesmo nesses casos, a certidão do INSS estaria dispensada. Não é isso que a 13.979 fala, isso é uma interpretação extensiva, teleológica, mas não é isso que o texto da lei lá traz, entendeu? Então, é importante eu dar esse alerta, um alerta de segurança. Certo. Eide Godeiro, ela faz a seguinte pergunta. Há limite para o prazo dos contratos feitos de aquisições voltadas para o Covid? Ou tem que ter a previsão de até... Ou pode ter, eu acredito que é a pergunta. Ou pode ter a previsão até 31 de dezembro do ano de 2020 correspondente? Não. A lei é muito clara no sentido de que os contratos firmados serão por 6 meses prorrogados por períodos sucessivos, tá? Então, neste caso específico, se faz o contrato, depois, baseado na 13.979, mesmo que a pandemia acabe, se promove e a necessidade ela se mantém, você faz um aditivo contratual por mais 6 meses, tá? Isso é possível, isso não há problema nenhum. Agora, uma coisa que eu alerto, mais uma vez eu alerto, é a questão dos aditivos contratuais para aquisições feitas antes do período da pandemia. Uma coisa que eu tenho relutado bastante, no sentido de que, se eu tabulei um contrato, né, tempus regit ato, tempo rege o ato, ou seja, se eu tabulei o contrato naquela data, com base nas regras da 866, promovi uma competição com base na 866, a regra do jogo está definida. Um aditivo contratual não pode ser feito com a luz da 13.979, e sim a luz da 8666, que não foi revogada pela 13.979. Elas coexistem no mundo, tá? Então, assim, a prorrogação é nesse sentido. Então, respondendo só de forma... Qual foi o nome dela? Acabei que passou, subiu aqui. Eide, então, o prazo legal são 6 meses prorrogáveis durante o período que durar a pandemia. Moacir Antônio pergunta que, em relação... Ele faz uma contestação. Em relação à regularidade fiscal, tá claro.
E em relação à documentação de qualificação técnica, Podem ser, podem ser dispensadas perfeitamente neste momento da pandemia. 13979, salvo engano, artigo 4º, lá C ou D, traz lá essa possibilidade, tá? Você sabe, Marla, porque são 6 meses, o legislador, se fala muito que o legislador definiu a história dos 6 meses, primeiro, utilizando como referência o artigo 24, parágrafo 4º, que traz, se lembra dos 6 meses? Só que lá no 24 você não pode prorrogar, né? Lá você não pode prorrogar. Apesar de já ter uma jurisprudência do TCU, uma flexibilizaçãozinha. Mas, de qualquer forma, além disso, a questão do 24, se ele foi inspirado no artigo 24, naquele prazo lá de 6 meses, né? A experiência diz que em 6 meses se resolve um problema da pandemia. Um problema de emergência, assim eu espero, viu? Tomara, porque tá complicado, viu? Complicado sobre todos os aspectos, que eu prefiro ainda nem comentar sobre isso, porque é tanta lamentação que a gente tem para fazer, assim, né? São tantas coisas ruins que vêm acontecendo, tantas coisas tristes, né? Do ponto de vista político, social, econômico, de saúde, de solidariedade, é bem complicado você pensar aí em mais de 16 mil mortos, famílias chorando, né, pelas perdas dos seus entes queridos. É realmente muito complicado. Tomara que esse período passe logo. E aí eu queria voltar agora, já que eu vi que ainda dá tempo, a gente falar sobre uma situação da 961, que é a questão do pagamento antecipado. Porque existem duras críticas, né, sobre essa possibilidade. Você o encara como uma vantagem ou uma desvantagem nesse período? Bom, vamos lá. Primeiro eu queria dizer, Ricardo, parceiro lá da aula comigo também, a medida provisória 961, ele perguntou se fica restrita a construções ligadas a obras em geral, ou só para o enfrentamento da Covid. A MP 91, Covid, tá? Obras em geral que não tenham correlação com o enfrentamento da pandemia são lá disciplinados pelo Estatuto do Servidor, pela lei a LINDB e outras normas de responsabilização. Bom, eu vejo o seguinte, já estava na hora, né, é difícil falar isso, né? Eu tenho muita resistência com os colegas no controle de que aqueles artigos 63, 64, de uma lei de 64, que é 4.320, que diz que você só pode pagar depois que você liquida, e a liquidação se aperfeiçoa na entrega do bem ou do serviço, ela tem que ser interpretada à luz do seu tempo. A gente precisa entender algo que o Supremo faz com muita tranquilidade, que é a mutação constitucional, né? Ou seja, a leitura, a interpretação, a hermenêutica, né, voltada para os fatos, para a situação fática. Não podemos pegar um obstáculo que existia no artigo 64, que tinha um objetivo de dar uma segurança ao gestor, de ele não pagar antes de receber o produto, o bem ou a prestação de serviço. Mas nós tivemos ao longo desse tempo, Marla, várias alterações doutrinárias e jurisprudências, até normativas. Primeiro, a Lei 866 prevê a antecipação de pagamento, quando fala lá das indenizações, salvo engano, artigo 15 de 40. Tá? Então, traz lá essa previsão. Segundo, a jurisprudência dos tribunais já era há muito tempo, já caminhava nesse sentido da possibilidade da antecipação, em alguns casos, contratação de bandas, passagens aéreas, livros e assinaturas de revistas, palco. Né? Se você não pagar, o cara não vai montar o palco. Se você não pagar, o artista também não vai. Né, também. Participação de curso, seminário. Então, isso já era consagrado. E o que é mais interessante? É que nesse vácuo legislativo e de grande resistência do controle externo, dos tribunais de contas, a MP 961 foi fantástica, porque ela trouxe as cautelas do artigo 56 da Lei 866, tá? Previsão contratual, emissão de título de crédito do contratado em favor da administração, mas ela vem trazer outros elementos bem interessantes, tá? Como a antecipação tem que estar prevista em edital, um instrumento formal de adjudicação, tá? A possibilidade de devolução integral do valor antecipado na hipótese de descumprimento ou inexecução do objeto, tá? O acompanhamento da mercadoria, que é algo até interessante, uma lei ela invade a questão operacional de logística, e que seja certificado, né, que haja uma certificação do produto ou fornecedor. Nesse momento, não poderia, e aí eu acho que a MP 961, dentro do sistema normativo, é que é mais interessante, tanto porque aumentou o limite da dispensa, já falamos, tanto como a MP 961, a antecipação de pagamento, consolidando jurisprudência, trazendo elementos, tá? Apenas tendo uma limitação objetiva, que é a vedação, a possibilidade de antecipação para serviços em regime de dedicação exclusiva, aí a medida provisória trouxe,
mas veio dar um respiro nessa antecipação de pagamento que é necessária nesse momento. Não há condição de comprar máscara, álcool gel, sobretudo respiradores, se você não antecipar. A antecipação é uma necessidade mercadológica, Marla. O professor Rony Charles defende muito isso, grande parceiro, tá? O professor Rony Charles, ele diz lá, né, que é a questão da precificação do produto, do bem ou do serviço. Isso tem impacto muito grande, porque o fornecedor, ele, imagine nesse momento agora, ele vai ter medo, sobretudo depois da flexibilização financeira, que está, né, a flexibilização da responsabilidade fiscal e todos, né? Então, assim, isso aumenta, porque o custo e o risco do negócio, ele embute no preço. Quando ele recebe antecipadamente, a administração pública tem uma possibilidade de negociar. Então, a antecipação de pagamento foi um dos grandes legados que a MP 961 trouxe e que eu achei importante para que a gente abandone de vez, né, o artigo 63, 64 de uma lei de 64 que tinha uma outra ideia, entendeu? Agora, é óbvio, quando a pandemia acabar, a pergunta que vai se manter a antecipação de pagamento? Aí a gente volta para a jurisprudência dos tribunais, volta para o que a lei 866 já permitia, tá? As cautelas do artigo 56 da 866 e a gente vai tocar o barco, entendeu? Mas a gente já terá uma maturidade, a medida provisória 961 veio da maturidade para que a gente possa incluir uma antecipação de pagamento que ela tem índole constitucional. Índole constitucional, Marla. Porque com o princípio da eficiência, né, o recente, né, até de certa forma, recente princípio da eficiência, né, não existia uma outra postura, eficiência, economicidade, legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, estrito senso. Todos esses princípios são legitimadores da antecipação de pagamento. Então, não é apenas a MP 961, mas a Constituição Federal ela já trazia essa autorização. Excelente. Professor, nós estamos chegando nos nossos últimos minutos, acredito que faltam 3 minutos para o encerramento da live. Queria só que você deixasse uma mensagem para... Aí eu queria que você falasse pelo tribunal, no sentido de dar uma mensagem ao jurisdicionário sobre uma forma de conscientização, né, sobre os processos que estão sendo acontecidos, sobre como o tribunal está funcionando. Você falou sobre as medidas cautelares, sobre as consultas, mas ele está funcionando no sentido, tá online, as pessoas podem... qual é a forma de acesso que as pessoas podem ter ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, do município, Tribunal de Contas do município, para que a gente possa encerrar aqui, já que a gente já está nos nossos finalmente aqui. Ok. O tribunal, ele tem, além dos gabinetes, né, ele tem a área técnica, que é a Superintendência de Controle Externo, com suas diretorias técnicas, que aí estão incluídas as inspetorias, que podem orientar, né, e a gente vai desenvolver, vamos dar nesses próximos 20 dias aí, treinamento a todos os inspetores, todos os servidores da casa, em relação à questão desse direito provisório, disponibilizando inclusive material. Faremos uma outra ação que falei no início da aula, que é um curso para toda aquela pessoa que tiver interesse, ou seja, o jurisdicionado, quiser também, o mesmo treinamento que vai ser dado para a área técnica, para os gabinetes, vai ser dado para fora, para a gente ter uma coerência de entendimento, tá? Então, além disso, nós temos 2 setores no tribunal, além da Superintendência de Controle Externo com suas diretorias, que fazem orientação aos gestores, né? A Diretoria de Assistência dos Municípios, a DAM, e a assessoria jurídica, que é responsável pela resposta às consultas, né, oficiais, né, por escrito. Então, a gente tem o jurisdicionado, ele não pode se locupletar da sua própria torpeza, né, me lembrei do brocado jurídico, ou seja, ele tem muitas ferramentas, né, e terá, porque o tribunal já tem no seu painel da Covid, no site do tribunal, né, os pareceres da assessoria jurídica. Então, ele tem todo um arcabouço para a tomada de decisões. Então, como o gestor não está muito atento a isso, e quem tem que estar atento somos nós, são vocês que dão assessoria, que dão consultoria, são servidores públicos. É vocês que vão subsidiar os gestores nessa tomada de decisão. Então, eu acho assim, que o tribunal tem feito o seu papel constitucional pedagógico, tem municiado informações, vai partir para um treinamento, inclusive externo, tá? Para que possa a gente ter a mesma linha de raciocínio, o mesmo pensamento. Até que isso ocorra, e não vai demorar muito, caberá total prudência, justificativa, motivação e comprovação documental das ações de medidas diretas e indiretas ao combate da pandemia. É exatamente isso que eu falo. E eu agradeço, muito obrigada. Eu agradeço a você, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Que você precisar do seu amigo, tá? Estarei aqui à disposição. A gente agradece todo o seu apoio, toda a sua disponibilidade para estar
nos auxiliando aqui nessas orientações aos municípios. E todo mundo que participou da live, informo que essa live fica gravada no YouTube, então quem quiser assistir posteriormente, muito obrigado pela participação. A gente percebe que as pessoas realmente interagiram, todos os servidores públicos municipais. Obrigada por vocês estarem aqui, porque isso acaba, a gente tem um conforto que essa mensagem está chegando nos municípios. Então, muito obrigado e até a próxima live, na próxima